um frio na barriga porque é natural. É o temor da palavra, mas pregar nesse altar, onde o nosso pastor é o profeta desse altar, é uma responsabilidade muito grande. E quando eu estava perguntando ao Senhor o que pregaria, Ele colocou esse texto no meu coração, e esse texto saltou da Bíblia e abraçou meu coração, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Diz assim, Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35 ao 41, eu quero ler com vocês. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia, e ele estava na polpa dormindo. Sobre ele uma almofada. Despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Antes de você se sentar, olhe para esse irmão que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: toda grande tempestade. Não, irmão, você não disse, diz para ele, mas com voz de profeta. Talvez ele veio só ouvir essa palavra da sua boca. Diga para ele: toda grande tempestade é Deus preparando uma grande bonança. Se assente. Meus irmãos, o capítulo 4, de onde lemos, no versículo de número 1, o texto, o evangelista Marcos começa dizendo que Jesus se assenta no barco à margem da praia para pregar e ensinar a multidão. Se nós formos olhar pela Bíblia, você vai ver que a mensagem de Jesus não era como a nossa de hoje, por falta até mesmo de tempo e alguns de argumentos. Jesus pregava e o seu sermão era longo. Um dia Jesus estava pregando, a multidão começou a se levantar e a sair, porque o sermão já tinha se delongado, e o próprio Jesus olhou os seus discípulos e disse a eles: Vocês querem ir também? Vocês podem ir. Então eu penso comigo que a mensagem que Jesus pregara, ou que Jesus pregava, no mínimo deveria ter de 2 a 3 horas. E nesse texto você vai ver que Jesus passa o dia, presbítero Emerson, pregando sobre fé. A primeira mensagem que Jesus prega é a parábola do semeador. A segunda segunda mensagem que Jesus prega é a parábola da semente. E a terceira mensagem que Jesus prega é a parábola da candeia. E a quarta mensagem que Jesus prega é a parábola do grão de mostarda. Então Jesus passa o dia pregando sobre a fé. Jesus começa a falar sobre a fé, a multidão começa a ser contagiada, e Jesus no seu íntimo começa a entender. Eles estão aprendendo o que é fé, eles estão aprendendo o que é depender de mim, eles estão aprendendo o que é exercitar a fé, por mais pequena que a fé seja.
E o próprio Jesus disse que a fé, nós temos que ter uma fé como se não de um tamanho de um grão de mostarda. E se essa fé do tamanho de um grão de mostarda, que é quase imperceptível, pode fazer você viver coisas poderosas, imagina se você chegou nessa noite olhando para as dificuldades, mas dizendo para o Senhor: Senhor, a dificuldade é grande, mas a minha fé no Senhor é maior. Eu não vim pregar para você que chegou aqui dizendo: Senhor, a tempestade é gigante, e daí, Senhor, a doença é grande, mas o Senhor te trouxe hoje aqui só para você ouvir essa palavra. Mas se você tiver fé, eu faço cair por terra a tempestade, a enfermidade. Esse texto narra um momento especial que Jesus está vivendo. Em outra vez, pastor Ivo Diego, Jesus obriga os discípulos a entrar no barco. Jesus não vai com os discípulos, Jesus obriga eles entram no barco, começam a navegar, e Jesus sobe para o monte à parte e para orar. Não é essa mesma tempestade. Eu aprendi que tem tempestade que é Deus que manda. Tem tempestade que é o diabo que manda. A primeira tempestade é a que Deus manda na nossa vida, é quando nós queremos tomar o caminho errado, e Deus manda a tempestade para que nós voltamos para o curso daquilo que Ele quer. A segunda tipo de tempestade é a tempestade que o diabo manda, que é esta. É quando nós estamos na direção certa, andando pelo caminho correto, mas o diabo faz de tudo para que nós saímos daquilo que Deus preparou para nós. Pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu vim dizer uma palavra para você. Qual é os demônios que mandaram essa tempestade para impedir que Jesus e os discípulos e os outros barcos chegassem do outro lado? E o que era o outro lado? Era Gadara. Os demônios sabiam que quando Jesus colocasse os pés na terra de Gadara, a primeira coisa que ele faria era ter que sair de Gadara. Então entenda uma coisa: toda vez que o diabo se levanta para mandar tempestade para você, é porque ele já sabe que do outro lado tem vitória de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Entenda uma coisa: tem uma tempestade que Jesus chega andando por cima e põe o pé no barco, a tempestade acalma, os discípulos se acalmam. Tem outra que Jesus chega, não põe o pé no barco, e Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: vem. Só que essa tempestade, pastor Johnny, é diferente. A tempestade está assolando e Jesus está dormindo. E eu comecei a orar e a falar com Deus: Deus, por que é que as outras tempestades o Senhor veio por cima e nessa o Senhor continua dormindo? Pensa comigo, irmão. Essa aqui é quase a mesma coisa de Atos 16. O terremoto está acontecendo e o carcereiro está dormindo. Jesus está dormindo, e a Bíblia vai dizer que o vento era forte. Além de o vento ser forte, a tempestade era grande, e as ondas cobriam o barco a ponto de encher o barco. E Jesus está dormindo. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que o Senhor não acorda? Por que o Senhor não desperta e acalma a tempestade e acaba com tudo logo? Ele disse para mim: o teu problema, a tua tempestade, a tua prova, o teu deserto não me acorda. O que faz Jesus acordar no barco da tempestade? Seu clamor.
Eu vou dizer de novo, porque parece que alguém não entendeu o que Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você. Talvez você está dizendo: Senhor, estou esperando o Senhor abrir a porta. Senhor, estou esperando o Senhor salvar a minha casa. Senhor, estou esperando o Senhor fazer o milagre. E Jesus vai dizer para você: então continua esperando. Mas se você me clamar, eu quero saber quem é que veio clamar nessa noite. Talvez você chegou aqui, a tempestade tem sacudido o seu barco, a tua vida, a tua família, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: esquece a tempestade e me clama. Quem veio clamar? Quem veio? Levanta a mão para o alto. Só quem veio clamar ao Senhor Jesus. Talvez o diabo nessa semana te disse: você não vai chegar, você não vai conseguir. O que você vai fazer sexta-feira? Mas Deus te trouxe hoje aqui e está te dizendo: abre a boca para clamar, abre a boca para clamar, abre a boca para clamar, abre a boca. Estou sentindo Deus aqui. Escuta. Então o que faz Jesus acordar não é tempestade, não é problema, é o seu clamor. Aqui está a diferença, porque muitos de nós não conseguimos alcançar as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Por quê, pastor? A gente se envolve com a tempestade. Vou falar de novo. A gente deixa de se envolver com Jesus, que está no barco, está dormindo, mas está lá, irmão. Vou falar de novo. Está dormindo, mas está lá. Está em silêncio, mas está lá. Não abriu a porta, mas está lá. Não curou, mas está lá. Não salvou, mas está lá. Não fez ainda, mas está lá. O importante é ele estar no barco. E a gente se preocupa muito com o vento, com o mar, com a tempestade, em vez de procurar quem está lá. Jesus te trouxe hoje aqui só para te dizer: para de preocupar com a tempestade. A tempestade é problema meu. Vou dizer de novo: a tempestade é problema de Jesus. Nunca foi problema de discípulo, porque se discípulo pudesse acalmar a tempestade, ele não esperava Jesus chegar e nem clamava a Jesus. Então esquece tempestade, irmão, deixa problema de lado, porque se você conseguisse resolver problema, Jesus não precisava estar no barco. E o seu, qual é a minha solução, pastor? É clamar. Abra a boca para clamar. Enquanto você clama, ele vai despertando, ele vai despertando, ele vai despertando. Aleluia. Escuta. O que mais nós precisamos entender é que tem tempestade, presbítero Hermes, como as outras, que a gente até dá um jeito, liga, manda mensagem, esperneia, grita, pede ajuda. E alguém ainda pode até tentar resolver. Só que tem tempestade, irmão, que não adianta ligar. Tem tempestade que não adianta chamar amigo. Tem tempestade, irmão, que não adianta fazer o que quiser. Pode chamar o empresário, pode chamar o doutor, pode chamar o juiz, pode chamar o advogado. O advogado pode prometer, o juiz pode falar: vou tirar o processo da gaveta, vou assinar. Mas se Jesus não permitiu, irmão, é na hora, no tempo exato que ele quiser. O juiz pode até assinar o decreto, mas Jesus esconde o decreto. Mas na hora que ele quiser, ele não precisa da assinatura do juiz, ele não precisa da ajuda do advogado. Por quê? Porque Jesus é o único que entra nos computadores, que usa a caneta que os homens não têm. Jesus é o único que rasga o decreto do médico, rasga a sentença do diabo e coloca diante da nossa mesa para te dizer: chegou bonança, chegou bonança, chegou bonança, chegou bonança. Olha.
te pergunto, por que é que Jesus repreende o vento e manda? Isso aqui, irmão, às vezes a gente lê o texto e não presta atenção. E hoje à tarde eu, lendo mais uma vez, Deus abriu a minha mente aqui. Por quê? Porque Deus repreende o vento, está certo. Se é uma ação diabólica para impedir que eles cheguem do outro lado. Agora eu te pergunto, por que é que Jesus manda o mar calar, aquietar? Eu não sabia que mar tinha boca. Até porque o mar não faz barulho como o vento. Se você vê, tem dias que o vento está tão forte em São José, que aparece uma pessoa conversando na área de casa, pelo barulho que ele faz quando ele entra. Só que Jesus repreende o vento, porque ele sabia de onde era. E ele manda o mar calar-te, ou aquietar-te. Irmão, entenda isso daqui. Se Jesus, eu vou dizer isso aqui com muito temor no coração. Se Jesus tem poder para fazer o mar ficar quieto, parar de falar, imagina o fofoqueiro. Imagina o caluniador. O que Jesus não pode fazer para calar a boca de alguém que está espalhando por aí que você não vai chegar, que você não vai dar conta, que mais uma vez você vai parar no meio do caminho? Eu só vim liberar essa palavra para você. Pode demônios, capetas e mares se levantar para dizer, mas a palavra que ele liberou sobre você, ele está dizendo, vai chegar do outro lado, pô. Um grande temporal, uma grande tempestade. Então esse texto, evangelista Edmilson, meu amigo, eu sei que você prega mais do que eu, mas presta atenção. A primeira coisa que o texto vai relatar, Marcos vai dizer, que havia uma grande multidão. Então, se você olhar no texto, ô André, pega essa para você pregar depois. Então, se você for olhar no texto, esse texto é as grande multidão, grande tempestade, grande bonança, grande temor. Você não entendeu, irmão? Eu falei no começo, vou repetir de novo. Primeiro vem uma grande multidão, com grande esperança receber de Jesus o que eles não recebiam em outro lugar. Sabe por que você está aqui nessa sexta-feira? Um monte de gente desistiu no meio do caminho para não vir. Você colocou o terno, mesmo cansado, mesmo fadigado, e disse, eu vou lá. Por quê? Porque a esperança é em Jesus. Não é no pregador, não é no pastor, não é nos cantores, é em Jesus. Então a grande esperança que você veio nessa noite, mas alguém no meio do caminho disse para você, vai fazer o quê? Mais uma sexta-feira, não vai acontecer nada. Aí a tempestade levanta para te desanimar, mas Jesus fez te chegar até aqui só para te dizer, vai ter grande bonança na tua casa, vai ter grande bonança na tua família, vai ter grande bonança nas tuas finanças. Escuta, pastor, o levante está grande. Se prepara para a grande vitória. Pastor, a prova está grande. Se prepara para a grande porta aberta. Pastor, as coisas estão muito difíceis. Então se prepara para viver o inexplicável de Deus. Eu vou pregar isso daqui de novo. Pastor, está difícil, está grande o levante, está grande a prova, está grande o deserto. Deus te trouxe hoje aqui. Se prepara para viver grandes coisas assim, diz o Senhor. Só que o que a gente precisa entender,
É bom pregar aqui, irmão, que você empolga, né? O tempo vai rapidão. Mas escuta isso daqui. Por quê? É o texto das grandes coisas. E tudo que é grande, irmão, requer desafios grandes. E eu aprendi uma coisa: Deus não dá prova para ninguém grande que pensa pequeno. Vou falar de novo. Um dia alguém disse para mim: não aguento mais. Já estou mais de 5 anos construindo a minha casa. E eu falei: e aí, quantos quartos tem sua casa? Tem 4, tem 3 banheiros. Eu falei: e você queria que construísse como uma edícula? Que construísse em 30 dias, 40 dias? Se tudo que é grande, irmão, demanda tempo. Tempo para quê? Tempo para Deus preparar você. Tempo para Deus preparar as pessoas que estão à sua volta. Tempo para você chegar do outro lado. Você não está entendendo o que Deus te trouxe hoje aqui para te dizer? Tudo que é grande, todos aqueles que têm projeto grande, todos aqueles que têm promessa grande, demanda tempo, mas de uma coisa nós temos a certeza: chegaremos do outro lado. Escute isso daqui. E a gente tem que sair desse evangelho que a gente ouve e não pratica. A gente só está vivendo na teoria e não mais na prática. Por quê, pastor? Um dia uma irmã chegou no pastor presidente, pastor Ivo, e disse: pastor, só precisa tirar aquele pastor, aquele dirigente lá da congregação. Aí o pastor falou: por quê, irmã? Pastor, tem 5 anos que aquele pastor prega a mesma mensagem em todo culto. O pastor olhou para a irmã e falou: aí é uma preocupação mesmo, né, irmã? Se o pastor da igreja não tem mensagem diferente para o povo, então é sinal que o povo não está recebendo coisa diferente. Aí o pastor olhou para a irmã e disse: ô irmã, só uma curiosidade, qual é a mensagem que o pastor prega lá? Ela disse: pastor, é porque agora eu não estou lembrando. Aí o pastor olhou para ela: então volta lá, irmã, porque eu vou deixar ele mais 5 anos para talvez a irmã aprender e praticar aquilo que o pastor está pregando. Sabe qual é o problema? A gente vem para o culto e diz: a mensagem não falou comigo, o louvor não tocou meu coração, mas a gente vem pensando no problema, pensando na tempestade, esquece de clamar e o vento fica só soprando, o mar só falando. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: começa a praticar aquilo que eu tenho falado a você, e eu vou mudar as coisas na tua casa. Escuta. E eu encerro agora. Entenda uma coisa que Jesus quer nos ensinar nesse texto. Primeiro, ele prega praticamente o dia inteiro sobre fé, e depois ele vem testar os discípulos na fé. A Bíblia diz que os discípulos, atemorizados, com medo, e eu posso dizer uma coisa para você? Não é eu, é Jesus que está dizendo: quem tem medo, não tem fé. E quem tem fé, não tem medo. Isaías capítulo de número 12, verso de número 2. O profeta vai dizer: confia em ti, porque nada temerei. Então, se eu confio em Deus, em Jesus, naquele que me chamou, não tenho medo de nada. Vou falar de novo. Pastor, é porque é difícil. Difícil porque você tem medo da prova, irmão. Difícil porque você tem medo da tempestade. Mas no dia que você colocar o pé e dizer: aqui não, Jesus está comigo. Pode estar até dormindo, mas está aqui. Pode até estar roncando, mas está aqui. Você vai entender que é melhor ter Jesus no barco dormindo do que ter Jesus... Eita! Está na hora da gente levantar, irmão, e dizer: quem é tempestade? Se Jesus está aqui. E olha o que o texto vai dizer. Oh Jesus, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te,
aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Versículo 40, e disse-lhe, por que sois tão medrosos? E ainda não tendes fé? É o que Jesus estava dizendo, todo culto vocês estão comigo, passei pregando sobre fé o dia inteiro, e agora na hora da prova, ô Enoque, ainda tem medo do vento, tem medo do mar, tem medo da tempestade? Ou que pregação que vocês estão ouvindo? Jesus está dizendo para nós, aqui na Debrais, na sexta-feira do milagre, quer vitória, quer passar, quer lutar, então coloca aquilo que eu te ensinei em prática. Posso colocar de pé, pastor? Se coloque de pé, com a permissão do pastor. Eu sei que o nosso pastor presidente já fez a oração, mas como é sexta-feira do milagre, eu queria fazer um convite a você. O senhor me permite, pastor, fazer? Só você que chegou nessa noite, e o vento, o mar, as ondas, já estão cobrindo o barco, e as águas começaram a tomar conta da sua esperança. As águas começaram a minar as suas forças. E essa palavra falou no seu coração. E Jesus te trouxe hoje aqui para dizer para você, hoje, tudo o que tem tirado a tua paz, tudo o que tem tirado o seu sono, tudo o que tem roubado de você a esperança, eu vou dar só uma palavra hoje, e vou colocar por terra. Vem à frente, eu quero orar por você. Eu não sei o que você tem vivido, mas posso ser sincero para você, eu não vim para saber, eu vim para ser profeta de Deus para a sua vida. Talvez, lá na sua casa, a dificuldade financeira tem batido a sua porta. Talvez, os mares dessa vida têm gritado para você, que você vai naufragar. Talvez, o vento está soprando para você, dizendo, muda a direção. Mas Deus te trouxe hoje aqui só para te dizer, continua, porque eu tenho vitória para a tua casa. Continua, porque eu estou mudando o cenário da tua família. Eu sinto graça de Deus para pregar sobre essa noite, e eu sinto o céu aberto na minha cabeça. Deus te trouxe hoje aqui para fazer sair dessa estagnação. Pastor, o que é isso? Parece que nada vai para frente, tudo volta para trás. Parece que quando começa a avançar, volta. Parece que quando você começa a vencer, começa a voltar para trás. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, eu quero pôr um ponto final nisso. Eu quero colocar um ponto final nessa história, e eu quero fazer para você viver grande bonança da minha parte. Só quem quer viver grande bonança. Pastor, não vai ter mais luta? Lógico que vai, irmão. Nós aprendemos nessa noite que a nossa vida é de tempestade em tempestade. Quando não é de Deus, é do diabo. E aí, o que a gente faz? Vive bonança hoje, vive temporal amanhã. Vive bonança hoje, vive temporal amanhã. Pastor, e aí? Continua, irmão. Continua. Pastor, e agora? É a palavra, pastor Johnny, no versículo de número 35, que Jesus começa a falar aos discípulos. Ele não diz, vão para o outro lado, passam vocês para o outro lado, depois eu vou. Não, ele diz, passemos. Escuta isso daqui. Ele diz, passemos. A primeira palavra do plural é, eu me incluo na história. Vai chegar, porque eu vou
garantir a chegada do outro lado. Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer: passemos, você não vai sozinho, eu vou junto. É por isso que você vai chegar do outro lado, é por isso que a vitória vai chegar, é por isso que a temporal vai acalmar, porque eu estou no barco. Passemos, 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 passemos. A palavra de Jesus para você é hoje: esquece tudo e só foca nisso. Passemos, passemos, passemos. Pastor, está difícil, vai chegar. Pastor, a família vai chegar. Pastor, o ministério vai chegar. Alabaracia, Teria rolou barandaracola-ceia. Eu estou sentindo graça do Espírito aqui nessa noite. Eu estou sentindo a graça do Espírito. Há uma grande nuvem da glória de Deus sobre esta casa. E Ele está dizendo: recebe força, vai. Recebe graça, recebe renovo, recebe agora, recebe injeção de ânimo agora. Quem disse que é para parar? Quem disse que é para desistir? Vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar. Vocês que estão à frente, vem cá, Marcos, sobe aqui, escuta o que Deus mandou eu dizer a vocês. Toda dificuldade, sobe lá, Marcos. Toda dificuldade, por maior que seja, a vitória sempre será maior.